No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre mudança de carreira morando fora. Pois é, para muitas pessoas mudar de país tem a ver com trabalho. Significa uma transferência ou até uma promoção que te dá aí a possibilidade de morar fora. Mas para muita gente, se você estiver acompanhando, por exemplo, o seu parceiro ou sua parceira nessa trajetória, ou como no meu caso, que se mudou por amor, aí a mudança de país pode significar uma pausa ou até uma reviravolta na sua carreira. Oiê, que bom te ver por aqui. Meu nome é Ana, eu moro em Amsterdã desde 2004 e nesse canal eu falo muito sobre morar fora e a vida na Holanda. E de lá pra cá, gente, nesses quase 20 anos, muita, mas muita coisa aconteceu. Eu trabalhei num call center, fui account manager aí de uma empresa internacional e entrei para um banco onde fiquei os últimos 15 anos aí da minha carreira de CLT até me tornar empreendedora. Eu comecei lá no banco, na época, como e-commerce manager, em uma época onde o marketing e a internet estavam começando a caminhar juntos. E aí, nesse tempo todo, eu aprendi holandês e batalhei muito, mas muito mesmo, para entrar no departamento de comunicação. Afinal, a jornalista e a comunicadora que mora em mim falou mais forte. E foram 7 anos nesse último cargo aí como especialista em comunicação, onde eu criava e distribuía campanhas, algumas milionárias, até que eu resolvi mudar tudo de novo. E desde que eu dei esse passo, né, um passo enorme para mim, eu recebo muitas perguntas, principalmente de mulheres, provavelmente como você, querendo saber como é que foi dar esse passo, né? Como que eu me organizei, o que eu fiz, o que aconteceu nessa trajetória para eu chegar até aqui. Então fica aqui comigo, porque eu vou te dar, assim, 4 etapas, né? Pelo menos etapas que eu passei, que eu achei fundamentais para conseguir realizar essa mudança de carreira. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora. Para começar, gente, mudança de carreira é um processo. Pelo menos para mim foi. E principalmente essa etapa aí de deixar o mundo corporativo para empreender foi um desenvolvimento enorme na minha vida. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é, se você tem vontade de mudar, está namorando aí a ideia, né, de largar o seu emprego atual e começar uma outra coisa, é normal que você leve um tempo entre a ideia e tomar a decisão. Na verdade é a ideia e tomar a decisão. Talvez você até já saiba o que você quer fazer e está super cansada do seu trabalho atual. Mas calma, porque não dá para largar tudo de uma vez, né? De um dia para o outro sem ter definido algumas coisas importantes. Pelo menos para mim não deu. E isso assim por inúmeros motivos. Pensa aí, os boletos, né, que a gente tem para pagar no fim do mês, a segurança que o seu trabalho, né, que o trabalho me dava, né, tá trabalhando como para uma empresa. E principalmente, gente, o medo de começar algo novo e trocar aí o certo pelo incerto. Então, falando em etapas, a minha primeira sugestão para você é começar no paralelo. O que me ajudou muito nessa fase de construção de um sonho foi começar a trabalhar nesse sonho e manter o emprego atual, né? No meu caso, nem foi tão complicado, porque assim, o meu hobby, que é isso aqui que eu fazia no começo com o blog e tal, acabou se tornando o meu trabalho. Agora, se você não sabe nem por onde começar, eu vou te dar uma dica. Comece colocando as suas ideias no papel. Imagine, por exemplo, que, sei lá, você sonha em ser fotógrafa. Então comece a escrever da forma que você melhor achar. Pode ser um mind map, pode ser num Excel, pode ser num papel de pão, enfim. Coloca aí no papel
quais são as etapas necessárias para alcançar esse seu objetivo. Por exemplo, eu não entendo nada de fotografia, mas eu quero fazer fotografia. Então talvez eu tenha que fazer um curso, tenha que comprar equipamento, tenha que treinar, né? Fotografias X vezes por semana. Então começa planejando isso por pequenos passos e aí você vai aumentando quando puder. Por exemplo, se você tiver que fazer um curso, quando vai ser esse curso, né? Você tem tempo? Quanto vai custar? Como você vai custear os gastos desse curso? E aí depois que você fez o curso, qual será a próxima etapa? Eu tenho que tirar fotos para me aperfeiçoar. Legal. Quantas fotos por semana? Em qual dia da semana você vai fazer isso? Quanto você vai se dedicar a isso e com quem? Deu pra entender? E a ideia aqui é que você consiga ir treinando nessa nova profissão sem largar a atual. Ou talvez, se você tiver aí a possibilidade, você consiga trabalhar menos horas no seu trabalho atual para conseguir se dedicar mais ao seu trabalho do sonho, melhorando, aperfeiçoando e entendendo melhor como é que esse trabalho do sonho funciona na prática. A minha segunda sugestão, e são 4, tá? Então aguarde aí, fica até o final que vale a pena. É antes feito do que perfeito. Que eu acho, gente, que é algo assim pra vida, entendeu? Eu até gosto das coisas bem feitas, mas se eu tivesse que esperar o tempo perfeito, ideal para conseguir fazer as coisas acontecerem, eu ia estar esperando sentada até hoje. Ó, pra você ter uma ideia, o meu primeiro e-book, quando eu escrevi no Word e aí eu comecei a vender no formato PDF. Tava lindo? Não tava, gente, mas era o que tinha naquele momento. E o conteúdo era muito bom, é muito bom. Eu acreditava muito nisso. A informação que eu estava passando pra frente, o que eu queria vender para as pessoas, oferecer para as pessoas, era o mais importante. Então eu deixei assim todas as crenças, orgulho, formatação de lado e fui a fundo nisso. E deu certo. E aí, com o dinheiro das primeiras vendas e tal, eu acabei contratando uma revisora, eu reescrevi, contratei uma designer e lógico, o e-book ficou muito mais bonito e apelativo. Mas se eu não tivesse colocado essa ideia de perfeição do lado, talvez ele não teria saído. Outra etapa, assim, fundamental para dar esse passo é dinheiro. Não dá para começar uma profissão nova, um empreendimento sem ter uma reserva. Não é seguro para você. Quando eu tinha os 2 trabalhos, eu dizia para mim mesma, assim, eu fazia uma analogia, que cada trabalho tinha uma torneirinha de dinheiro. Enquanto, claro, né, o do banco, o CLT, tava lá bem aberto, caindo todo mês, a torneirinha da Ana empreendedora só pingava umas gotinhas. E aí, na minha ideia, era assim, como eu tava trabalhando no paralelo, eu ficava avaliando as torneirinhas. A do banco, claro, era bem estável, né, não diminuiu, talvez até aumentou ao longo dos anos. Mas a torneirinha da Ana, empreendedora, ela começou de gotas, né, de pingar, ela começou a melhorar, assim, ela começou a criar um fluxo maior. Até que chegou o momento que eu pensei, bom, eu tô abrindo mais a torneira aqui do empreendedorismo, significa que eu posso fechar aí a torneira CLT. E no caso, fechar, como eu disse no começo, pode ser assim, fechar um pouquinho, trabalhar menos horas no emprego atual para me dedicar mais ao meu trabalho dos sonhos, entendeu? Pode ser isso. No meu caso, chegou o momento que eu fechei a torneira CLT de vez. Não que a torneira da Ana empreendedora esteja assim, caindo aos montes, mas a gente chega lá. Nesse meio tempo também, gente, eu poupei bastante. Eu criei uma reserva que pudesse me sustentar aí por alguns bons meses enquanto eu estava começando a empreender. E ter essa reserva me deu e me dá muita segurança até hoje.
Porque assim, entre nós, entendeu? Essa história de ser empreendedor é muito lindo, mas também é instável. Então, tem meses que são muito bons e outros nem tanto. Fora que ninguém cobre as minhas férias ou me banca quando eu fico doente. Então, ter uma reserva é imprescindível. Quarta etapa, vamos dizer assim, são as regras, licenças e o tal do plano de negócio, tá? Por quê? Dependendo da sua profissão e do seu sonho de carreira, há regras, licenças e afins. Ainda mais em um país estrangeiro. Então, o meu conselho aqui é você ver, pesquisar tudo o que você precisa fazer, realizar, ter em mãos antes de começar. Por exemplo, vamos supor que você queira trabalhar com estética ou com comida. Talvez exista uma vistoria específica ou um certificado aí no seu país onde você mora para permitir que a sua empresa exista, tá? Então, mais uma vez, pesquise aí os requerimentos com tempo e se prepare para não ter surpresas desagradáveis na reta final. E ter um plano de negócios, né, um business plan aí em inglês, vai te ajudar a visualizar e a entender o seu negócio. Além disso, vai te auxiliar aí a criar metas, objetivos e enxergar coisas como custos, gastos e lucros. Olha, eu nunca fui muito boa nessa parte, tá? Sendo bem sincera, eu sou uma pessoa extremamente prática. Então eu prefiro botar a mão na massa, fazer a coisa acontecer, do que ficar aqui atrás do computador planejando como as coisas devem ficar bonitinhas, certinhas no papel. Só que colocar a minha ideia no papel, colocar a minha empresa no papel, me ajudou muito, me fez assim enxergar coisas que eu não imaginava na minha cabeça, correndo, criando conteúdo, escrevendo, ligando pra gente, enfim. Me fez abrir os olhos mesmo. O que aconteceu no meu caso? Fazer os cálculos aí me fez enxergar que eu precisava fazer tantas coisas para ganhar um valor X no final do mês. E isso acabou abrindo meus olhos para novas fontes de renda. Porque inicialmente eu imaginava que eu faria, sei lá, uma ou duas coisas dentro da minha empresa. Só que eu entendi pelos cálculos que elas não seriam suficientes para pagar as contas no final do mês. E também para manter aí um certo estilo de vida que eu gosto, né, e estou acostumada. E aí, o que foi interessante? Eu tive que bolar novas estratégias, pensar aí, né, em alternativas para aumentar a minha renda. Concluindo, eu diria para você começar a desenhar hoje o que você enxerga para amanhã, o que você quer, o que você espera do seu futuro nessa nova profissão. E principalmente, o que você precisa aprender, fazer, realizar para que isso aconteça. E não vale dizer assim, ai Ana, eu tenho que ganhar na loteria e todos os meus problemas estão assim, solucionados. Porque, né, as coisas não são tão fáceis assim. E eu também não acho que só ter o dinheiro em mãos, ok, o dinheiro ia ajudar bastante, mas só ter o dinheiro em mãos, não sei se isso ia satisfazer ou, sei lá, a tua vontade de repente empreender ou aprender uma coisa nova ou mudar de carreira, tá? Então, sério, pense nessa sua mudança de carreira como algo realista. E o principal, haja, porque sonhar é bom, mas para mudar de profissão, na verdade para mudar qualquer coisa, né, na vida, a gente precisa de ação. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e talvez até te inspirado um pouquinho para começar a agir. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora, aí a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigada e até lá. Dui, dui!